Boa tarde, meus bons amigos. Sou eu, Yu, né? Venho compartilhar com os senhores minha meditação. E o que eu meditei hoje, né? Hoje foi algo muito interessante e talvez a última cereja do bolo, ou o toque final que eu, você, que todos nós precisamos, né? Hoje o tema que vai ser falado hoje no Pedro Bial, né? Na entrevista. Como é que se ensina que o povo não precisa só de comida? Interessante, né? Mas para debater esse tema, né? Eu não posso chegar e como um fantasma perfumado filosofar mil coisas, não. Já sentiu fome? Já sentiu sede? Já sentiu dor? Então eu não vim com a camisa de da maratona à toa, né? Então a maratona, ela seria o primo rico, primo bom de todos esses sentimentos. Fome, sede, dor, aquela solidão daquele momento que você tanto pede que não chega. Tudo isso. Mas vocês vão me perguntar, mas e o Taka? E o que isso tem a ver de como ensinar o povo a importância da comida? A maratona de todos os esportes é o esporte que as pessoas mais se desagarram das coisas. Tudo o que é desnecessário, eles abrem mão. Não é? Nos alimentar é importante? Sim. O mundo que eu vivi, esportivo, de lutas, a parte de bodybuilder, a alimentação vai à frente vai à frente do treino. É de suma importância. Mas aí eu me pergunto, será que quando eu dou aquela olhadinha nisso, a alimentação saudável, mas quando nós perdemos muito tempo, perdemos nossa saúde, perdemos muito nosso preparo com coisas que são desnecessárias, nos agarramos a isso e isso vai nos destruindo. Aí no final de um ano, quando você olha para trás, bem que eu podia ser aquele rapaz maratonista, não é verdade? Ganhei 10, 20 quilos, colesterol alto, problemas de pressão, problemas de glicemia, diabetes. Aí a gente olha para trás, bem que nós podíamos ser, né? Aquele maratonista. Quando eu falo de maratonista, não tem como não ligar os países africanos, seja Quênia, Senegal, não é verdade? Onde aqueles corredores, né, bem magrinhos. Mas o que une eles dois? É um país onde a magreza, a miséria é exacerbada. Nós vemos aquelas fotos, aquelas crianças raquíticas. Só que um deles, eu não tô querendo, eu vou fazer um assunto emocional, tá? Eu não tô dizendo que ele se destacou no meio da fome. Ele deve ter tido as suas dificuldades, mas de uma forma ou de outra ele foi beneficiado. Mas eu tô falando que num todo ele se destacou pela resistência. A fome ensinou ele a resistir. A dor ensinou ele a persistir. E a dor e a fome, resistindo e persistindo, ele aprendeu a alcançar um objetivo ou algo.
quando ficamos presos a muitos detalhes disso, daquilo, nossa mente, nossa visão, nosso campo de visão só fica preso a esse aqui, a esse aqui. Nada além, nada adiante. Mas quando pegamos isso aqui, jogamos fora esse, nós vemos o campo limpo para corrermos. Olha que lindo, meus amigos. Aí sim nos revestimos de um queniano, de um senegalês, de um etíope. E vamos embora. Os senhores têm noção da velocidade que um ser daquele corre numa maratona? Eu que sou atleta, treino todos os dias, às vezes no meu tiro de 100 metros, não chega à velocidade que eles correm, 42 quilômetros. É uma estupidez. Eu tive muitos amigos, né, desse continente. Aí eles vinham conversar comigo, eu falava, vocês são de brincadeira também, né? Vocês abrem o portão, tem um leão na tua porta te esperando, um rinoceronte, um tigre, aí tu tem que sair correndo. Vai pra escola, tem que correr de hiena, tem que correr de jaguar, disso tudo. Aí eles ficavam rindo. Mas será que eles são diferentes de nós? Será que... Qual que é pior? Abrir os portões e ter um leão, um tigre, uma hiena... ou a criminalidade, não é? Mas aí, aonde isso se encaixa no tema da importância do alimento? Eu na arte marcial, no mundo, na essência oriental, até mesmo na religião, eu pude perceber que o menos é mais. O nosso corpo, eu com um rapaz saudável de 80 quilos, preciso diariamente, para manter meu corpo em forma, pronto para trabalhar, pronto para lutar, pronto para pegar uma geladeira, 2.000, 2.500 calorias. Isso eu tô jogando alto. Jogando alto, né? No meu corpo parado, sem movimento, 1.200, 1.300 calorias é o suficiente. E o que é 2.500 calorias, meus amigos? Às vezes, uma marmita de rua que os senhores compram a R$10, empanturrada de macarrão, feijão, arroz, tem quase isso, 1.600, 1.700 calorias. Então deu para ter uma noção de o quanto o nosso corpo precisa e de quanto é abundante para nós. Mas o ponto que eu quero entrar ainda não é esse. O ponto que eu quero entrar, meus amigos, é que na adversidade nós encontramos os melhores tesouros, mas nós não conseguimos ver. Por quê? Nós jogamos fora. Como aquele pequeno corredor maratonista, né, que cheio de obstáculo, vai jogando isso fora, joga fora, e vai fitando no único ideal. Pega, sim, o essencial. O que é essencial? Pega o essencial. Não, mas ficamos presos a outro obstáculo. Por fim, eu eu fiz uma trajetória da minha vida e eu percebi que nos meus momentos de dificuldade, todo lutador, né, tem um gráfico de ataque e defesa. Quando estamos em abundância, nosso gráfico de ataque fica lá embaixo, de defesa fica uma água de salsicha.
Mas quando estamos na dificuldade, de ataque diminui e ficamos na defensiva. E é nessa defensiva que começamos a aprender, começamos a vencer. Lembra que eu falo para os senhores que eu me permito falar, mesmo que ninguém escute, porque durante muito tempo eu permaneci calado. Não sabia falar. Quando tentava, tremia, ficava tímido diante dos outros. Mas a dificuldade, a insistência em querer falar, ter um pouquinho de dignidade para pelo menos falar aquilo que eu entendi, aquilo que eu desejo, eu fui desenvolvendo. Frequentei templos religiosos assiduamente, tentando aprender. Também não vou me alimentar com coisas banais, com banalidade, com vulgaridade. Tenho que me alimentar para poder falar com alimentos limpos, com alimentos saudáveis, não é verdade? Então eu fui aprendendo. Cheguei ao ponto de ir a bares chineses, onde ficavam bêbados, viciados, prostitutas. E eu ficava lá sentadinho, quietinho, observando tudo. Lendo a filosofia de Lao Tse, lendo a Bíblia, lendo a filosofia do Dalai Lama, conversando, entrevistando cada tipo de ser, alcançando a dignidade de cada um. Não aquele mero rótulo. Não, ele não dá, ele é viciado, ele é cracudo, como todo mundo avisava. Aí, Yutaka, não vai para esses lugares não. Mas eu estava lá aprendendo. Aí eu me sentava com o rapaz, e às vezes o rapaz me dava uma lição, exatamente a lição desse queniano que está à nossa frente sempre. Que a gente só tem um rótulo, né? As pernas finas e o esqueleto correndo. Mas há quanta história, meus amigos. Quanta disposição para aprender. Uma vez eu sentei com um rapaz. Aí ele me veio, sentou. Falou: tio, você tem um trocadinho para me comprar um amarrado de água para me vender no sinal? Aí eu dei. Tudo bem, ele foi, sumiu. Aí depois de um tempo ele voltou, né? Não naquele dia, no outro dia. Aí eu falei: você conseguiu comprar o amarrado? Falei: comprou, deu certo. Ele: não. Olha que ensino bom. Eu dei aquele dinheiro, eu achava que o rapaz ele tinha que ser, no mínimo, um grande empreendedor, né, das pequenas empresas, grandes negócios, né? Mas ele se situou e falou que o mundo não é assim. E quando ele falou, né, que ele falou, não deu nem pro cheiro, tio. Aí eu sorri e aprendi, né? Às vezes, né, quando as pessoas vêm, te pedem alguma coisa, nós achamos que a pessoa tem por obrigação daquilo ali dar certo. A nossa vida nunca dá certo em nada. Mas aquele favor que nós fizemos tem que dar certo de qualquer jeito. Não é? E com essas coisas, né, nós vamos sentindo cada vez menos a importância do alimento. E vamos elevando os valores da vida, do caráter, da honra, da carne, do corpo físico, menos do alimento. O alimento é algo sagrado, salutar para o corpo, mas você não pode viver para comer. Você precisa comer para viver. Essa é uma diferença brutal. É uma diferença brutal de como você abrir seu portão, ter uma zebra que você vai pegar e vai fazer churrasco, e abrir seu portão e ter um bando de tigres ou leões. Totalmente diferente. Ele vai acabar com
tudo que você tem de bom por dentro. Saúde, resistência, tudo. O outro não. O outro ele vai te dar de presente tudo que você precisar. São diferenças brutais. Isso que eu estou falando. É como você abrir o portão, ter uma zebra, e abrir o portão e ter... Eu estou tentando lembrar o coletivo de leões. De lobo eu sei que é uma alcateia. Leão. Eu acho que é bando. Um bando de leões famintos. São diferenças brutais, meus amigos. E só nisso, né? Será que só isso, Yutaka, já dá pra desmistificar o valor que nós damos ao alimento? Não. O próprio Dalai Lama falou. Quem conhece, né, o valor do contentamento é feliz até comendo no chão. Não é? Quem nunca sonhou numa história de conto de fadas encontrar aquela menina que você envelheceria junto fácil, que você viraria mendigo com ela junto fácil, você passaria dificuldade junto fácil? Pois é, não existe. Mas quem nunca sonhou? Eu tive uma namorada que eu sempre falava pra ela: você sabia que eu sonhava como você, sendo uma mendiga? E eu lhe acolhia, cuidava, lhe amava, me casava com você? Ela ria, né? Ela nunca. Mas nos contos de fadas não é assim? Ou você fica esperando, ah não, vai vir uma senhora num Mercedes cheio de joias, linda, de olhos verdes? Não, eu sempre joguei por baixo, nesse nível. E eu sempre falei, eu só falei isso pra uma pessoa até hoje. Eu falava: você poderia ser mendiga onde quer que você estivesse. Seria a mesma coisa. Será que vocês não sonham com isso? Nós não podemos pôr os pés no chão e acreditar. Mas sonhar, pode ver que todos sonham com isso. As redes sociais é um mundo maravilhoso. Mas é preciso pôr os pés no chão. Mas ter como objetivo principal a se galgar e se acotovelar como se estivesse andando numa trincheira, esse é mais importante do que se apegar a lindos cordões de diamantes, de esmeraldas. Porque um vem de ostentar, o outro vem de cuidar, o outro vem do primeiro de todos. Os sentimentos, que é a caridade. Algumas bíblias falam amor, mas outras falam caridade, né? Quando ele fala da fé, esperança e caridade, dentre todas essas, a caridade é a maior. Quando Paulo disse, né, em Coríntios 13, que ainda que ele falasse a língua dos anjos e não tivesse amor ou caridade, ele nada seria. Então, na Bíblia também fala da importância do alimento. Não adianta ter a mesa farta e com ele o ódio. Muito melhor você tá com seu adoçantezinho, um punhado de canela e um copo, uma xícarazinha de café, do que com boi gordo e com ele o ódio. Você alimentar seu corpo com ódio, meus amigos. Nada pior. Vai lhe fazer mal, vai lhe fazer mal ao seu redor, vai lhe fazer mal a tudo. Estão pegando
o meu raciocínio. Devemos pensar coisas grandiosas? Claro que sim! Ué, somos seres humanos, mas não devemos pôr em primeiro lugar. Na Bíblia é bem clara, nas filosofias orientais é bem clara, que fala assim: você pensa em coisas grandes, e através dessas coisas grandes eu trarei maldição para ti. E é a realidade. Às vezes a pessoa está boa de vida, mas troca por algo maior. A família começa a dar errado, os filhos começam a estar sozinhos por falta de tempo e começam a fazer coisas erradas. O vício penetra e se introduz no meio da bebida por causa de estresse, doenças. A mulher começa a se dizer mal amada por causa que o marido começa a não ter mais tempo. Sendo que às vezes estávamos só com aquele princípiozinho simples, mas olhamos para grandezas demais. Talvez você não tivesse dinheiro para um cervejal, para comprar uma caixa de cerveja e beber. Então, aquele contentamento com as suas 2 garrafinhas de cerveja estava tranquilo. Mas chegou muito dinheiro, chegou muitas amizades, chegou muitos amigos. E aquela caixa de cerveja se tornou fácil de você comprar. E todos sabem que a bebida é bênção e maldição, né? Dependendo do coração que você tiver, ela é bênção e maldição. E se nós colocarmos numa porcentagem, pode botar 80% de maldição e 20% de bênção. A única bênção que a bebida tem, biblicamente se dizendo, é quando o ser está choroso, está muito triste, pobre de espírito, sem emprego, e nós damos a ele de beber e fazemos o caminho para que ele se esqueça da sua pobreza e ele esqueça daquela dor e acorde, pelo menos por um momentinho, de felicidade. É a única bênção que a bebida tem. Fora isso, só maldição. Quem bebe tem bolsos furados, quem bebe não raciocina direito. Quem bebe traz o mal para a própria casa. Certo? Então, olha, um alimento que é muito popular entre nós e que não é muito útil, a não ser nesses 20% que eu digo que ele é útil. Às vezes o mendigo tá ali choroso, triste. Aí eu já calculo assim, ó, esse sujeito tá mais de 40 anos sem saber o que é um pai, uma mãe ou um irmão. Então eu já sento com ele, quer beber alguma coisa, amigo? Ele bebe, senta. Nós bebemos. E naquele momento eu procuro ser o irmão dele. Procuro ser aquela bênção que tanto ele pede. E eu vou ser sincero que já aconteceu e não foram poucas as vezes. E eu fui abençoado de acontecer com os mendigos e de acontecer com crianças que se sentaram perto de mim, me olharam, e o mundo que eu tinha construído apareceu naquele momento. Eu estava construindo, brincando com aquela criança sem falar, apenas brincando imaginariamente, no imaginário, que nós éramos 2 presidiários presos ao mundo e não tinha como sair. De repente a criança se sentou e falou como se fosse um presidiário. É, meu amigo, a vida tá dura aqui. Só tenho você mesmo aqui, não tenho mais ninguém. Eu olhei assim, deu aquele certo arrepio, o cachorro começou a latir pro alto. E foi uma bênção que saiu.
E em cima dessas coisas nós recebemos no próprio mendigo, me sentando com ele, e ele começou a se baixar as fortalezas, as guardas dele, né? Todo mundo pensa, o mendigo é fácil. Não. Talvez seja mais fácil um filho seu te abraçar, te dar um beijo, do que um mendigo abaixar as guardas por causa de você, mesmo oferecendo 1.000, 2.000, 1 milhão de reais. Foi quando ele abaixou as guardas e falou, amigo, vamos lá num lugar comigo. Aí fui lá, era o lugar que ele achava que era a casa dele. Daqui a pouco ele veio com uma garrafa, feliz, com os dentes, sorrindo assim, os olhos brilhando. Quer dividir comigo? Uma garrafa de vinho da macumba. Então, são bênçãos que simplesmente aparecem quando são aplicadas ao momento certo. Então, qual é o benefício do alimento? Será que aquele mendigo, será que aquela criança, aquele ser estava precisando de alimento? Alimento físico ou alimento espiritual? Um alicerce espiritual de algo. E eu também. Porque quando se criam essas afinidades e quando emana essa flor, engraçado, ó, tinha até preparado. Quando emana essa flor, é porque as essências se juntam. É a grande verdade. E não é uma tarefa fácil, meus amigos. Não é. Das essências se unirem e nascer uma bela flor. Não é. Às vezes, uma intenção, eu estou simplesmente só precisando de dinheiro. Eu não estou precisando de carinho, não estou precisando de nada. Às vezes, eu estou precisando dessa energia. Alimento não, alimento tem muito. Mas às vezes eu fico precisando o que fazer com todo esse alimento. Consegue entender? O preço do alimento. Mas esquecemos disso e cada vez damos mais valor àquilo que tem um preço inestimável. Mas valorizamos erroneamente. E quando valorizamos erroneamente, quem já viu os desenhos animados que estão caçando passarinho, que aí vão botando alpiste assim, e a pessoa vai até cair num buraco. Porque perdem objetivos. Qual é o seu objetivo? Fazer uma dieta? Ficar com o corpo em forma? O que você precisa? Comer uma pizza? Comer uma lasanha? Uma macarronada? Ir no sushi? Sushi até que é saudável, mas nenhum sushi se torna saudável quando a gente come no rodízio, porque come muito. Então perde também. Quando que você só precisava de dieta? Uma comidinha de passarinho só e tá bom. Nada além disso. Não é verdade? Mas infelizmente pomos valor demais. E todo mundo sabe que nós seres humanos somos animais. Vocês já viram os animais comendo, como se protegem? E nós temos essa tendência também. Só que somos racionais, né? A pessoa pega assim, você não liga. Mas o subconsciente, ele liga, porque você está preso àquilo ali. Você não pode, a única coisa que você não pode fazer é agir como esse animal que prende aqui o seu prato e fica rosnando para o mundo. É a própria destruição. Já viu o cachorro de rua se prender a um prato? Já viu um mendigo se prender a um prato assim, dessa forma? Eles comem exageradamente, às vezes até com falta de educação, às vezes com uma higiene, por causa da necessidade. Mas eles estão muito mais acostumados a dividir e a esperar e a resistir do que nós.
Por isso eu gosto de buscar essas energias nesse tipo de pessoa. Será que eu estou irritado? Muito irritado com alguém, muito mesmo. Primeira coisa que eu devo fazer é fazer meu gesto de caridade ou ir para academia de boxe? Todo mundo fala, não, descarrega tudo no saco de pancada. Tudo bem, descarregou. Só que tu ficou mais afiado para pegar o sujeito. Agora não, se você vai e conversa com um ser que precisa, às vezes só no primeiro impasse dele, aquela energia, se for um encosto, se for um obsessor, se for um espírito ruim, já vai embora. Porque eles não suportam olhar para aquela miséria. Obsessores, espíritos ruins, essas coisas assim, quando nós fazemos o gesticular de caridade real, não com intentos ruins, com intentos profanos, eles fogem porque eles não se permitem a caridade, eles não gostam. Já tentou estender a mão para alguém que está com um espírito ruim ou alguém muito orgulhosa? Ela não aceita. Então, quando tem alguém com fome e você se abaixa, existe um princípio que eu mecanizo, né? Eu procuro me abaixar para minha cabeça, ao menos, ficar abaixo da cabeça daquele ser. É uma forma de eu tentar criar aquela afinidade. Não adianta eu pegar, dar um beijo e toma aí, como se eu fosse o Dom Juan, o Zorro. Não, não é por aí. Ele tem mais a lhe dar do que você, através da sua contribuição. Às vezes, aquela euforia que todo mundo reclama, né? Quando você oferece um negocinho, ele vai, pega e abraça assim. É tudo que você precisa na vida para passar a dar valor às coisas. Tudo que você precisa. Às vezes para salvar seu casamento. Às vezes para salvar o seu trabalho, as suas queixas diárias. Às vezes para poder dar valor a um pratozinho de comida. Pratinho de comida. Às vezes é só isso que você precisa. Mas não onde que nós vamos buscar sabedoria. Nos piores lugares. Ah, não tô aguentando mais comer essa comida daqui. Eu vou no sushi, ou vou na churrascaria tal, gasta horrores de dinheiro, come. Quando volta, se depara com o quê? Com aquele prato ruim de comida que você estava tanto se queixando. Agora, quando você vai repartir com um amigo que precisa, quando você volta, você olha aquele prato ali, você já olha com a essência, com a energia do seu amigo. Fala, o meu amigo, com isso aí ele devoraria e ficaria feliz. É uma diferença brutal. Lembra que eu falo para vocês da diferença de você abrir os portões para caçar e ter uma zebra, e do outro lado ter um leão feroz. Infelizmente, tomamos caminhos errados, meus amigos. Será que devemos contribuir às coisas assim, que nem Dom Juan faz? Toma aí. Não são eles que... Não somos nós que temos que dar para eles, não. Eles que têm que dar para nós. Só que nós esquecemos disso. Simplesmente jogamos e achamos que não precisamos de nada ali. E aí está a brutalidade. E aí está o leão feroz que sempre vimos. Confesso que quando eu converso, eu não tenho uma situação muito boa. Então quando eu me abaixo minha cabeça abaixo da cabeça daquele ser, eu tenho medo das notícias que ele pode me dar. Tenho medo. Porque eu não sou o líder dele. A partir do momento que eu abaixo, ele se torna meu líder. Então eu tenho medo das notícias que ele pode me dar. E eu não posso fazer.
que é a grande maioria das coisas que eu não possa fazer. Mas se abaixar abaixo da cabeça deles é o principal. Como assim o Taka se abaixar? Ele vai virar o líder? Não. É o gesticular da humildade. Mesmo que você ensine com humildade. Na minha porta aqui tem um escrito. Que foi numa vez que eu tive uma revelação. Né? Porque eu tendo, quando eu fico muito eufórico, a tomar um ar de capitão. Que não é meu, é algo que surgiu. Uma vez eu conversando com um morador de rua, eu tomei aquele ar de capitão. Ele gostou, nós viramos amigos, bebemos, mas ficou algo. Porque não era eu que devia mandar nele, ele que devia mandar em mim. Não é? O Filho do Homem não veio à Terra para ser servido, mas para servir. E o que está escrito ali, né, na minha porta, falando: degolais o cordeiro. Você fez tudo, gastou seu dinheiro, deu lindo testemunho, mas o principal você não fez, Yutaka: apacentar a ovelha. Talvez você tenha estimulado aquele ser a tentar ser como você é, e ele nunca vai conseguir ser. Mas você deveria ter abaixado a cabeça diante dele, para ele se sentir bem no mundinho que era dele. Afinal, você não pode mudar o mundo dele de uma hora para outra. O máximo que você pode é fazer que ele sinta o sabor doce da sua tristeza. E eu fui aprendendo, né? Tanto que a primeira coisa que eu peguei, já nem fiz nada, escrevi à mão e colei na minha porta para me lembrar sempre disso. Vou lá pegar rapidinho, tá aqui na minha porta. Só esticar aqui. Ah, tá bem aqui na minha frente. Ezequiel 34, 3 e 4. Comeis a gordura e vos vestis de lã. Degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste. E a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Palavras fortes, né? É como se nós tivéssemos um filho e dessemos uma surra de correção no filho, mas não explicamos para ele por que ele apanhou. Também não somos o melhor exemplo para corrigi-lo. Também não o confortamos quando nós precisamos, quando ele mais precisou. Também não lhe educamos o necessário para dar aquela correção. Tudo isso. Apenas agimos com rigor. Sendo que era preciso eu ter corrido com ele, eu ter ensinado para ele a arte da maratona, o que é a maratona, momento certo de beber água, o momento certo de dar o gás, momento certo de olhar ao redor, momento certo de dar a largada. Mas não, deixei a criança falar: vai, corre lá. Foi basicamente essa sensação horrível, terrível que eu cheguei em casa. Tipo assim, você e nada naquele momento foi nada. Ele simplesmente te viu como um capitão, um resgatador dele. E não era para ser isso. Você tinha que ter fortalecido a desgarrada. Ter curado a desgarrada. Curar como, Yutaka? O remédio de 1.000, 2.000? Não. Com palavras, com conforto, com entendimento, com sabedoria. Às vezes uma palavra de sabedoria alimenta 5.000 pessoas que estão com fome. Ao invés de você pegar o pão e tentar fazer um milagre, não. Às vezes uma palavra de sabedoria. Pessoal, quem sabe o que é contentamento é feliz até comendo no chão.
Dos 5.000, 2.000 vai parar. É verdade. Eu tenho tanto, e por que eu quero mais? É exatamente essa essência, meus amigos. Tá bom? Então aqui vamos terminar, né? Espero que tenha fluído de uma forma que tenha sido bem absorvida às nossas mentes, né? O valor do alimento. O alimento, nós não estamos aqui para comer. Nós não vivemos para comer. Nós comemos, nos alimentamos para viver. Quando olhamos um mongezinho, né, com um pratinho só de arroz e um pouquinho de chá, estudando o dia inteiro, varrendo o templo o dia todo, lutando com o Gifu lá, a gente fala, como é que ele sobrevive só com aquele punhadinho de arroz e aquele bocadinho de chá? Naquela época talvez não houvesse taxa calórica, essas coisas não, TMC que eles falam, né? Taxa metabólica, né? Talvez não tivesse, mas eles sabiam. Por quê? Qual era a doutrina ensinada? Comamos hoje para trabalhar dobrado amanhã. Então, tudo que ingerimos, esvaziamos para alimentar com alimentos limpos, não sobrecarregando, ficando estupefado das coisas até explodirmos e morrermos. Problemas cardiovasculares, diabetes, hipertensão. E lá vai pancada, né? Os próprios cânceres que são causados pela acidez. Não é verdade? E às vezes o mongezinho, que sempre não sabia de nada de nutrição, sempre falou, ó, eu como hoje para trabalhar dobrado amanhã. E eu confesso que nas minhas dificuldades que eu aprendi a fazer isso. Quando eu pego uma batata doce, parece que eu estou carregando um amuleto da sorte, o elixir da vida. Eu fico assim beijando, apreciando ela. Falei, quando é que a gente vai queimar isso, minha querida? Mais ou menos isso. Isso é bonito. Quando eu olho uma garrafa d'água gelada, a cultura normal fala que nós devemos sentir o sede e bebe. Mas quando eu olho uma garrafa d'água gelada, eu olho assim, eu contemplo basicamente 30 minutos de treino. Ou 40 minutos correndo. Aí sim, aquela garrafa d'água fica bonita. Fora isso, eu não me sinto devedor, eu não me sinto digno de olhar para aquela garrafa d'água. Um bombom, meus amigos. Qual é o preço de um bombom? Qual seria o preço de um bombom, meus amigos? Na minha época que eu treinava para competir, o preço de um bombom era eu botar... É um exemplo ruim, não vamos aprender com isso. Era eu botar o dedo na minha garganta, vomitar, ficar horrorizado. Aí depois não tem mais jeito de comer a caixa de bombom toda. Aí depois horrorizado, vomitar de novo e sair para correr. Olha que coisa feia. Mas é aonde trouxe o entendimento. Hoje em dia nós vemos nossos modelos que sofrem de bulimia, né, que fazem esse tipo de coisa. Não é aconselhado, mas é brutalmente feito. Mas melhor é ela que botou o dedo, porque se arrependeu. Mas não será que adianta se arrepender? Fazer e se arrepender, fazer e se arrepender, como o arrependimento e o perdão ficou banalizado aí pelo mundo? Não. Eu, nas minhas dietas de 2, 3 meses, isso aí talvez ocorresse uma vez, e tinha vez que não ocorria nos 2 e 3 meses. Mas se ocorreu, e era aquele desespero, aquela correria, buscando ajuda.
A última coisa que você quer é contar pro teu professor, pro teu instrutor que você acabou de fazer. Então você busca energia em si. Se suja sim no pecado, mas ao mesmo tempo que você se suja, você se limpa e você aprende. Desde que você se permita aprender. A não... Caso não se permita aprender, com certeza vai ter bulimia, vai sofrer dessas doenças, né? Que a pessoa fica... não sabe lidar com o perdão e o arrependimento e se secam, definham, quando na realidade só faltava uma direção daquilo que é correto. Tá bom? Agora sim podemos terminar nosso vídeo. Pois